Como se sabe, as estatísticas, os números podem ser torturados até confessar o que deseja o autor da tortura. Como assistimos na tarde desta terça-feira, leis, jurisprudência também podem ser torturadas para atender ao voto, ao desejo de um juiz. No caso, Cássio Nunes Marques, tornado ministro do Supremo por Bolsonaro. Isso já bastaria, mas sigamos em frente. Quem Bolsonaro realmente teme é Lula. Para Bolsonaro, Moro é um mal menor em relação à sucessão presidencial de 2022. Por razões como esta, o ministro Cássio Nunes Marques votou por não considerar Moro suspeito nos casos em que ele julgou Lula. Num voto escorado em dezenas e dezenas de citações e pontilhado por sofismas e, não pouco, cinismo, Nunes Marques reconheceu: o subjetivo, inescapável em qualquer humano, pode contar muito no voto de um juiz. Contou muito no voto do ministro Cássio Nunes Marques. E conta muito na minha suspeição em relação ao ministro Cássio Nunes Marques. Porque ele foi escolhido a dedo por Bolsonaro e os seus. E isso é mais do que suficiente, admitamos. Depois do voto de Cássio Nunes, Gilmar Mendes escancarou. Disse: porque ninguém é capaz de dizer, alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro? Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Essas ações podem ser consertadas e combinadas, e isto tem a ver com o nosso processo acusatório, e isto tem a ver com garantismo, nem aqui, nem no Piauí, ministro Cássio. Cássio Nunes Marques é do Piauí. Até aquela altura do julgamento, 3-2 em favor de Moro. Depois de longa fala de Gilmar Mendes, com frases como essas que mostramos agora, o ministro Lewandowski pediu a palavra e recordou 10 ligações que atestam a parcialidade do então juiz Moro ao julgar Lula. A ministra Carmen Lúcia reconsiderou e inverteu seu antigo voto. E agora votou pela suspeição, pela parcialidade do juiz Moro em relação a Lula. Por isso, com as vênias do ministro Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, e eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas. Por 3-2 na segunda turma do Supremo Tribunal, Moro é considerado suspeito parcial ao julgar e condenar Lula. Mas no momento em que a Covid mata e que o Brasil é o epicentro da tragédia mundial, vamos tratar do como chegamos até aqui. O governo Bolsonaro não comprou a vacina russa, a Sputnik, porque os Estados Unidos impediram a compra, trabalharam para persuadir e persuadiram o governo Bolsonaro a não comprar a vacina russa. Os Estados Unidos persuadiram o Brasil a não comprar a vacina de países mal intencionados. Está confessada e assinada a ação dos Estados Unidos para persuadir o Brasil de Bolsonaro a não comprar a vacina russa. Essa confissão assinada está no relatório anual de 2020 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde dos norte-americanos. Quem assina o relatório é o secretário da Saúde no governo Trump, Alex Michael Azar Jr., conhecido também como Azar II. À página 48 do relatório, trechos contam como o Brasil foi convencido a não comprar a Sputnik. O escritório do Adido de Saúde da OGA trabalhou para persuadir o Brasil a rejeitar a vacina russa para a Covid-19.
OGA é o Escritório de Assuntos Globais da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos. Título do capítulo que se refere ao Brasil e países da região, combatendo as influências malignas nas Américas. Oh, são tão bonzinhos, né? Dito no relatório, o OGA coordenou-se com outras agências governamentais dos Estados Unidos para fortalecer laços diplomáticos e oferecer assistência técnica e humanitária para dissuadir os países da região de aceitar ajuda de estados mal intencionados. Os estados mal intencionados são citados nesse trecho. OGA usou as relações diplomáticas para mitigar os esforços dos estados, incluindo Cuba, Venezuela e Rússia, que estão trabalhando para aumentar sua influência na região em detrimento da segurança dos Estados Unidos da América. O relatório do governo norte-americano informa ainda: no final de outubro, o CDC abriu seu escritório regional na América do Sul, em Brasília, no Brasil, o que fortalecerá a capacidade do CDC de proteger os americanos. Quando norte-americanos se referem a americanos, eles estão se referindo apenas a si mesmos, aos Estados Unidos da América, a do Norte. E só. CDC é o Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Qual a contrapartida oferecida a Bolsonaro, ao governo, ao Brasil, pelo agachar-se, pelo lamber o chão e os pés de Donald Trump? Nenhuma. Agora já Biden, o Brasil é o epicentro mundial da tragédia Covid-19, com escassez quase absoluta de vacinas e dos kits em intubação para tratamento da Covid. E não nos esqueçamos, em agosto, o governo Bolsonaro cancelou a compra de insumos para o kit intubação. E quem informa isso é o Conselho Nacional de Saúde. Agora, o sistema de saúde colapsando e o Brasil mendigando ajuda ao mundo. Mais uma obra de Bolsonaro e todos os seus zeros à direita. A China é a grande produtora de insumos para vacinas e dos kits para tratamento de Covid. Mas Bolsonaro e seu governo não têm como pedir e obter rápida ajuda da China. Resultado da diplomacia da estupidez, da ignorância, da burrice, criminosas até porque também durante a pandemia, quando já se conhecia a importância da China durante e no pós-Covid. Há um ano, a família Bolsonaro e seus capachos renovaram antigas declarações de guerra à China aos chineses, em plena pandemia, com consequências absolutamente previsíveis. Recordemos. Pois na manhã desta quarta, presepeiro como é habitual, Eduardo 03, deputado federal, declarou guerra aos chineses. É de se imaginar que o 03 conhece zero dos 5.802 anos da história e cultura da China. Se conhecesse, não publicaria o Twitter que publicou, ecoando Donald Trump, também seu pai: a culpa é da China e liberdade seria a solução. Disse o embaixador a Eduardo 03. As suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Atitude flagrante anti-China. Além disso, vão ferir a relação amistosa China-Brasil. Precisa, referindo-se a Eduardo, assumir todas as suas consequências. Um mês depois, nova carga contra a China e os chineses. Weintraub anuncia: se os chineses fornecerem respiradores, ele pedirá desculpas à China e dirá: eu fui um imbecil. Weintraub, você não precisa fazer o teste. Só um imbecil, ou 2 ou 3 imbecis atacariam a China num momento como esse.
não levaram a sério claríssimas mensagens enviadas pelos chineses, por exemplo, pelo cônsul-geral da China. O primeiro recado: há pelo menos uma semelhança entre a cultura confucionista chinesa e a cultura cristã brasileira, a crença de que sempre existe a causalidade em tudo, razão pela qual temos que pensar nas consequências antes de fazer qualquer coisa. Mais direto ainda, o segundo recado: se algum país insistir em ser inimigo da China, nós seremos o seu inimigo mais qualificado. Em novembro, novo ataque do terceiro zero à direita. Dudu03, descendente do código genético do Messias Bolsonaro, chamou novamente a China para a briga. A Embaixada da China respondeu em nota oficial e em 17 tweets. Vamos ao essencial nessa resposta. Vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica. Bolsonaro e família, um imbecil como Weintraub, o chanceler Ernesto, o general Pazuello, militares trepados no governo e bolsonaristas em geral. Todos eles carregam a responsabilidade histórica citada e alertada pelos chineses. Nós, o Brasil, carregamos e contamos os nossos mortos. Na busca de vacinas dos russos, dos chineses, da Pfizer, Rui Costa e o governo da Bahia viveram uma saga que explica muito, diz muito do que foi tudo isso. Sempre tiveram a Anvisa, o governo Bolsonaro, como obstáculos, me disse o governador Rui Costa. Conseguiram comprar há pouco 37 milhões de doses da Sputnik para vacinar entre abril e julho. Ano passado, quando farmacêuticas do mundo começavam a pesquisar e a fabricar vacinas, o governo da Bahia buscou se adiantar. Ofereceu aos laboratórios a Bahia como base para a fase 3 das vacinas. Fase 3 é aquela dos testes com a vacina e com o placebo. Então, a negociação com russos e chineses avançou. A base seria no Couto Maia, em Salvador, um hospital de infectologia. Mas tudo foi paralisado na Anvisa. O governador Rui Costa diz: com base na Bahia, no Brasil, ganharíamos conhecimento tecnológico além de preferência para as vacinas. Mas, conta Rui Costa, russos e chineses desistiram, alegando que a Anvisa estava dificultando. Apesar dos obstáculos, como reconhecimento, os russos assinaram um pré-contrato, garantindo 50 milhões de doses a partir de novembro. Mas os estados estavam legalmente impedidos de comprar diretamente. Diante disso, em janeiro, Rui Costa ofereceu para o Ministério da Saúde as 50 milhões de doses já pré-contratadas. Para obedecer à questão legal, o Ministério da Saúde compraria as vacinas pré-contratadas e distribuiria. O Ministério da Saúde e o governo não fizeram nada, diz o governador. A Bahia recorreu ao Supremo, esbarrou no cipoal jurídico. A lei permitindo a compra direta de vacinas foi aprovada no Congresso a 2 de março. Já era tarde. As 50 milhões de doses da Sputnik disponíveis para o final do ano já tinham sido vendidas para outros países. Para a Bahia, agora, as 37 milhões de doses de abril a julho. Rui Costa resume essa saga. A Anvisa dificultou tudo o que pôde. É parte do aparelho político-ideológico do governo Bolsonaro. E o Brasil nisso? Em 72 horas, o Brasil ultrapassará a macabra cifra de 300 mil mortos pela Covid. E o Alex Azar II, o secretário de saúde do governo Trump, citado no início desse comentário. Aquele sob cuja gestão o Brasil de Bolsonaro foi persuadido a não comprar a Sputnik, a vacina russa.
entre 2012 e 2017, antes de se tornar secretário da Saúde no governo Trump, Azar II foi o presidente da divisão norte-americana da Eli Lilly and Company, importantíssima empresa farmacêutica dos Estados Unidos. E tem mais no histórico de Azar II, o homem que persuadiu o governo Bolsonaro a não comprar vacinas russas. Azar II, membro do Conselho de Administração da Biotechnology Innovation Organization, que vem a ser a maior organização comercial do mundo na representação da indústria de biotecnologia. Esse já é o suficiente para se entender como e com quem foi por lá nos Estados Unidos. E por aqui no Brasil, como, com quem, quais, quanto? O número 7, citado em 375 versículos da Bíblia, entre seus muitos significados tem o da perfeição. O número 6, do sexto dia, criação de Adão e Eva, tem também muitos significados, entre eles o da imperfeição, porque ainda há caminho do 7. Bolsonaro fez aniversário no domingo, 66 anos, 66. Com mais um 6 é o 666, todinho ele. Luciano Andrade foi um queridíssimo amigo e parceiro por décadas de trabalho. Luciano Andrade, um excepcional fotógrafo, fotojornalista. À família e aos amigos de Luciano Andrade, nossa solidariedade, nosso abraço, nosso carinho.